Depois de Manga Escobar, Emerson Rodrigues, Andrés Gomes, chega agora Johan Rojas. Mas e o Cuesta, Thiagão? Não, família, tô falando do meio para frente. É a galera que joga na frente. Manga Escobar, nossa senhora. Ele fez até uma jogada bonita, eu acho, contra o Fluminense em São Januário, né? O Emerson Rodrigues, família, eu acho que contribuiu, né? 22 purinho na essência, na concepção da palavra, mas foi o melhor reforço do Vasco, né? Em 2024, naquela segunda janela. Coutinho não contribuiu, ele chegou a ser titular, fez um gol contra o Atlético Paranaense, mas assim, não dá, né? E o Andrés Gomes, o Vasco acertou demais, muito bom jogador. E agora, vamos aguardar, vamos esperar. E Johan Rojas é o novo reforço do nosso Vascão. A gente vai falar muito sobre isso aqui nesse vídeo. Chega aí, família, que tem muita resenha nessa quinta-feira, né? Vamos falar aqui sobre o Leandrinho. A gente destacou no nosso vídeo de mais cedo, informação do Vene Casagrande, que a galera chegou e botou o faz-me rir na mesa, lá dos Emirados Árabes. Mas o Diniz, não, eu conto com o Leandrinho. E deu até um papo, renova, pode renovar. Será que vai ser aí o novo jogador que o Diniz vai lapidar? Família vascaína, mais informações aqui sobre a negociação Berrictas, Piton e Vasco. Vamos falar sobre o Verratti também. Parece que o Verratti tem uma proposta em mãos, né, de um time lá do Paraguai. Uma resenha aqui também sobre o Saldívia e o planejamento do Vasco, né? Tava vendo aqui uma matéria do GE e uma informação também do Flávio Dias em relação aos próximos movimentos do Vasco no mercado, bem interessante, né? O GE tem aqui a prioridade do Vasco nesse momento para contratar, e o Flávio Dias disse que o Vasco entende que mais, né, a quantidade aqui de reforços, como é que eu te conto, família vascaína? Eu falei que tem muita resenha nessa quinta-feira, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, comenta, hypa o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. E não esquece aqui a parceria que a gente tem, né, com o Mercado Livre, Shopee, Netshoes e Magalu. Por favor, você vai comprar lá no Mercado Livre, vai comprar na Shopee, vai comprar na Netshoes, na Magalu, clica aqui em um dos nossos links. Thiagão, mas me direcionou para a sua camisa, boné, suplemento, eu não quero isso, irmão. Não, tu vai lá na barra de pesquisa, celular, tênis, televisão, geladeira, uma cadeira gamer, qualquer coisa que você está planejando em comprar, você vai lá, pesquisa, compra, você vai estar me fortalecendo. É mesmo, Thiagão? Tô te falando sem pagar R$1 a mais. Você clicou no nosso link, o nosso link te levou para o Mercado Livre, Shopee, Netshoes, você vai estar dando uma moral depois de efetuar a compra. Fechou? Família, vamos seguir a nossa resenha. Hoje de manhã eu destaquei uma informação do Joel Silva em relação ao lateral Paulinho, né? O Diniz não vai utilizar, ele não conta com o Paulinho, e ele fez essa postagem aqui, né? Coisas boas estão por vir, né? E eu espero mesmo, né? Com certeza não está feliz com essa situação. O atleta quer jogar, ainda mais um jovem jogador. Espero que o Paulinho possa encontrar um time interessante para que ele possa mostrar o seu talento. Ano passado a gente viu o Galo, né? O Galo tentar a contratação do Paulinho, então a gente entende que é um cara que é um jogador que tem potencial. Cara, eu vou acompanhar o Paulinho, porque talento ele tem, né, família? Ele sempre foi muito comentado ali no futebol de base, chegou agora no profissional e não vai ser utilizado pelo Fernando Diniz. É aquilo que eu falei com vocês, família. Se você parar para pensar, até numa questão de característica do Paulinho, eu sei que acompanhei pouco do jogador, mas o pouco que eu vi é um jogador muito mais com uma dinâmica, qualidades, né, ofensivas do que defensivas. E o Vasco já tem uma dificuldade, né? Eu sei que o Pumita, quando joga ali pela lateral direita, ele manda muito mal. Mas o Diniz sempre fala que o Pumita é alto, ajuda na bola aérea, e o Paulinho já tem essa dificuldade, né? O Vasco agora, como joga sem o Verratti, apesar que o Ryan é alto, o Vasco é um time que tem uma dificuldade na questão de estatura, né, família? O time do Vasco é baixo. E, de repente, é isso. Não vou utilizar o Paulinho por essas situações, por essas questões. Então é melhor que ele possa encontrar um outro time, jogar e desenvolver o futebol dele. Pode ser isso também, né? Seguindo aqui a nossa resenha, pra gente falar sobre essa informação do Bruno Andrade, lá da ESPN. Tá aí, ó. Apesar das propostas recebidas, Fernando Diniz pediu a permanência do lateral esquerdo Leandrinho no elenco do Vasco. O treinador também solicitou que a diretoria avalie
uma possível renovação de contrato do jogador com o Cruz Maltino. Vamos aguardar, né, família, se de fato, assim, são duas possibilidades, né? Se o Vasco entende que vale a renovação, porque, né, renovando com o jogador você tem que melhorar, tudo mais, salário, e se o jogador vai aceitar essa renovação. Porque, assim, o que a gente viu durante esse período em relação ao Leandrinho, essa é uma impressão minha, tá? Mas me parece que ele nunca gostou da ideia de voltar ao Vasco, né? Quando ele saiu lá do Al-Shabaab. E aí eu não sei, né? Você com o contrato na mão, também não sei. Depois eu posso até colocar aqui na edição o tempo, né, de contrato que o Leandrinho tem com o Vasco ainda. Mas de repente os empresários, né, o próprio jogador, não quero renovar, né? Vamos lá, até vou cumprir o meu contrato, depois eu posso, né, seguir para qualquer lugar. E aí fica mais tranquilo de negociar, né, família vascaína? Vamos ver, né? Eu vou gostar de observar isso aí, porque a gente vai acabar entendendo muita coisa, né? O Diniz está passando uma mensagem que conta com o atleta e agora a gente vai ver também a postura do Leandrinho em relação a isso tudo, né, família vascaína? Seguindo a nossa resenha, para a gente destacar aqui uma informação que vem lá da Turquia, tá aí, ó, o Vasco endureceu as exigências e travou a negociação com o Besiktas por Lucas Piton. O Cruz Maltino pede mudanças nas condições de pagamento para concluir a venda do lateral esquerdo. Diante do impasse, o clube turco passou a priorizar Nuno Tavares, da Lazio, cujo o valor é o dobro do pedido por Piton. Ainda assim, o Besiktas mantém esperança no acordo e planeja uma reunião final com o Vasco para selar a negociação ou mudar de vez o foco na posição. Então a gente pode dizer que o Vasco nesse momento é o Colo-Colo, né? E tem que dificultar isso, família. Por isso que eu não fico com raiva não do Colo-Colo, tem ali o seu ativo, né? E tem que fazer de tudo para ter um bom negócio para o clube. Essa é a situação, né, do Vasco. Família, eu já falei muito, né, sobre essa situação do Piton e é aquilo, se o Piton ficar, tranquilo, vou gostar também. Acho que é um jogador que pode contribuir, que pode ajudar e que é titular do Vasco, né? Mas se ele sair, também não vou ficar chateado não, porque de repente vai ser, né, interessante aí uma mudança ali na lateral esquerda, não sei, né? Tudo vai depender realmente dos resultados, atuações do jogador que assumir ali a função, né? Pode ser o Leandrinho, o Diniz pode começar a temporada, quer dizer, os jogos no Campeonato Brasileiro, né? E os clássicos no Carioca, com o Pumita na lateral esquerda, tô falando assim, numa eventual saída do Piton, família. Mas é isso, vai ficar, show de bola. Ah, saiu, acertou, 7 milhões e meio de euros no bolso, show de bola também. Essa é a minha visão, mas eu entendo a galera que discorda. Vamos lá, seguindo aqui pra gente trocar uma ideia sobre o Verratti, e essa informação aqui, família, tá aí, ó. Pablo Verratti já tem em mãos uma oferta do Cerro Porteño. O clube paraguaio vem mantendo conversas com o staff do jogador há mais de uma semana e espera fechar a contratação o mais breve possível. Família, você olha pro Verratti e você logo vê que é um jogador que não gosta, né, de ficar no banco, ele quer jogar, ele quer ser titular, e eu entendo perfeitamente ele, porque o Verratti, o próprio Emiliano Dias falou sobre isso, né, ao longo da sua carreira teve, várias dificuldades até se firmar, né, então ali na reta final da carreira dele que ele conseguiu o bom momento lá no Belgrano, chegou no Vasco, continuou com esse bom momento, então, de repente ele não quer passar por isso no Vasco, porque assim, o meu entendimento, e acho que é o do Diniz também, que o Verratti hoje, ele é reserva do Vasco. Ele é reserva. E para o Verratti ser titular do Vasco, família, na minha opinião, tem que ter alguns ajustes no time titular. Por exemplo, o Coutinho não pode jogar. Ah, o Verratti vai ser titular, você vai jogar com o Ryan, com o Andrés Gomes na frente, aí o Nuno de meio armador, né? Porque já entendo que o Nuno tem mais mobilidade, não é aquele jogador, né, tão forte fisicamente assim, de velocidade e tal, de recomposição, mas ele é mais leve do que o Coutinho. Então tu bota o Coutinho, o Nuno de armador, de meio armador. Eu não gosto muito do Ryan pelos lados, mas, né, é um cara que pode jogar ali também. Andrés Gomes e Verratti. Agora, Verratti e Coutinho juntos não dá. Não dá. Então, de repente tem essa conversa, né? Olho no olho, Verratti, Diniz. Não, você é meu reserva hoje. Vai brigar por posição, tal, não sei o quê. E aí ele vai pra lá e pode ser titular absoluto. Vamos colocar dessa forma. Numa liga que eu acho que o Verratti vai se adaptar muito bem, família, né? Uma liga bem fraca tecnicamente, muita bola parada, jogo físico. Então acho que é um caminho que o Verratti tá pensando, né? Tá pensando. Ou ele vai pesar também a questão de encerrar a carreira no Vasco, né? É uma possibilidade também continuar no clube, não sei.
né? Pode ser uma ideia do Verratti, da família, que está bem adaptada aqui no Rio de Janeiro, família vascaína. E um outro detalhe, que com certeza isso vai acabar acontecendo, é que o Cerro Porteño não tem condições de pagar, né, 900, 800 mil, não sei ao certo salário do Verratti. O Vasco vai ter que arcar aí com pelo menos metade do salário, pelo menos, né, metade do salário. Então vamos aguardar, família. É um outro jogador assim na mesma situação do Piton. Eu acho interessante a saída do Verratti para aliviar a folha e o Vasco olhar para o mercado, né, ter a possibilidade de repente, pintando alguma situação, pagar um bom salário para um outro jogador. Ele ficando também, não vou reclamar, não vou ficar falando, dando chilique não, porque, né, a gente tem que ter muito respeito pela trajetória do Verratti com a camisa do Vasco, porque ele sempre respeitou essa camisa, a família vascaína. Seguindo a nossa resenha, chegando aqui na reta final do nosso vídeo, para rapidamente destacar aqui, a Net Vasco até postou isso, né, que o Joel Silva disse o seguinte, ó: Saldívia será jogador do Vasco. Por que, família, eu tô pontuando isso? Apesar que eu acho que ele fez essa live ontem à noite também, né? E não sei se alguma coisa mudou, depois ele apurou, né? Porque a gente trouxe aqui a galera da ESPN do Chile dizendo que o Colo-Colo mudou algumas coisas e travou, né, a negociação. Então a gente está esperando aí o Vasco confirmar, né? Assim como aconteceu com o Johan Rojas, que vários jornalistas, César Luiz Merlo, Vini Casagrande, entre outros, Joel Silva, confirmaram aí, não, tá certo, tudo certo, o jogador tá aí. Chegou e a gente já vai comentar. A gente tá esperando, né, para que o Vasco possa, algum jornalista também cravar essa negociação que parece que, né, segurou, família. Mas é aquilo que eu falei, né? Eu até puxei essa resenha hoje no vídeo de mais cedo, em relação ao Dória, né? Não sei como é que tá fisicamente. Entendo que, poxa, os scouts do Vasco têm essas ferramentas, né? Os números e tudo mais, essa condição de analisar um jogador. Mas o Dória é um zagueiro que joga, né, pelo lado esquerdo, e tem esse perfil, né, do combate ali, do corpo a corpo, é bom na bola aérea, não tem a qualidade técnica de repente, do Saldívia ou do Robert Renan, mas já é um zagueiro, né, o Dória. E tava para acertar com o Internacional, a coisa não caminhou por lá, e agora parece que o São Paulo tá tentando essa contratação. Eu tô colocando um nome aqui que tem um perfil diferente, tá? Na minha opinião, mas de repente você pode até olhar aí um zagueiro, poxa, Thiago, esse, aquele e tal, e colocar aqui, porque eu acho que o Vasco precisa, família. O Vasco precisa de um zagueiro mais físico, porque vai pro lado direito, Saldívia e Cuesta. Pro lado esquerdo, Robert Renan e Freitas, né? Assim, zoando, a galera Nutella. O Cuesta é um pé ali e o outro aqui, sabe? No raiz e no Nutella. Porque o Cuesta ainda consegue esse jogo de trombada e tudo mais. Mas Saldívia, pelas informações, tá, que a gente trouxe aqui, eu nunca vi jogar. As análises, principalmente do Felipe lá do Futebol Sem Clichê, falou que é um zagueiro mais técnico do que físico. Então acho que o Vasco tinha que ter esse olhar também para um zagueiro mais forte, mais carcaça, podemos dizer assim, família. Seguindo, tá aí, ó, uma postagem do Vasco, ó, falando do Johan Rojas. O Vasco da Gama informa que chegou a um acordo com o meia-atacante Johan Rojas. O jogador desembarcou no Rio de Janeiro na madrugada desta quinta-feira para a realização dos exames médicos e, em seguida, dará andamento aos trâmites burocráticos para ser oficializado como novo reforço do Gigante da Colina. Tá aqui as primeiras palavras do Johan Rojas em solo carioca. Tá aí. Con Carlos Cuesta fue el que más hablé, creo que ya traíamos algo hablado desde hace rato, entonces creo que es algo importante también que hayan colombiano en el equipo para la adaptación de uno y esperemos que todo salga de la mejor manera. Bueno, gracias por estar acá esperando la llegada mía. Creo que un paso importante en mi carrera, creo que muy motivado y muy contento de llegar a un gran club, un club con mucha historia, con ganas de ganar. Creo que vengo a aportar lo máximo de mi talento para sacar el club y que salgamos con todos los objetivos conseguidos este año. É isso. Super normal, né, o jogador ligar e, né, buscar ali referências do clube, comissão técnica, cidade. Acho que é importante, né, ter dois jogadores colombianos aí, e ele disse isso, né, para ajudar na adaptação. Ele também falou que é o maior desafio da carreira dele. Johan Rojas tem 23 anos. É isso, família, um jogador que não viveu um bom momento, né, lá no Necaxa, e tá chegando no nosso Vascão por empréstimo e opção de compra, né, de acho que 18, 19 milhões. Cara, quando você assiste os vídeos do Johan Rojas, cara, eu tenho certeza que você vai concordar comigo, que você tá ansioso para assistir ele com a camisa do Vasco. Será que ele vai se firmar, né? O
os vídeos ali, eu sei que é difícil, né? A gente vê muita coisa e no final de tudo o cara não entrega. Em alguns momentos, em alguns casos, é claro. Mas né, demonstra ser um cara habilidoso, do 1 contra 1. Isso em alguns momentos né, faz falta no Vasco também, o drible, o chute de fora da área. É um cara que tem uma boa bola parada, também gosta de fazer esse cruzamento. Mas, assim, é aquilo que eu falei. Num primeiro momento, não acho que ele casa com o Coutinho e com o Nuno. Não acho, né? Porque também o Felipe, na análise dele, falou que ele é um meia, joga pelo centro do campo, pode jogar aberto pelo lado esquerdo? Pode, mas não espere do Johan Rojas essa participação sem bola de ajudar. E aí é que eu te falo. Aí tu pede lá, o Johan Rojas, não, tem que jogar, tem que ser titular, não sei o quê. Vai sofrer lá atrás. E aí tu quer botar na conta da zaga? Isso que eu falo com vocês. Em vários momentos, né, aí é uma ultrapassagem, não fez a recomposição, não dividiu, cara, vai estourar lá atrás. Vai estourar lá atrás. E por isso que eu defendo a zaga do Vasco em alguns momentos nesse sentido. Num primeiro momento, não acho que tem encaixe com o Coutinho e com o Nuno. Vai disputar a posição com os dois, na minha modesta opinião, por tudo que eu ouvi né, sobre o Johan Rojas. Espero ver bastante né, ao longo, principalmente do campeonato carioca. O Vasco tem jogos no dia 15, 18, cara, 21 ou 22. Depois tem, acho que um outro jogo até a estreia, que pode ser no dia 28 de janeiro, né, contra o Mirassol. Espero que também esteja bem fisicamente, né, família? E aí a gente finaliza aqui o nosso vídeo para falar sobre o planejamento do Vasco, família. Tá aí, ó, uma informação do GE, perdão. A prioridade do Vasco no mercado, neste momento, passa a ser o setor ofensivo. Depois de acertar com Johan Rojas e encaminhar a chegada de Alan Saldívia, o Cruz Maltino busca um centroavante de mobilidade. O nome de Brenner agrada ao Cruz Maltino, porém, só deverá haver negócio caso a Udinese aceite o empréstimo. Paralelo a isso, o Vasco explora o mercado alternativo em busca de jogadores com contrato se encerrando ou que estejam disponíveis para empréstimo com cláusula de compra. Você entende a dificuldade para você contratar assim, minha família? O clube também monitora outras posições, como a lateral esquerda, que pode ter saídas, mas a prioridade neste momento é ampliar as opções para o ataque. Para o setor de volantes, o clube só deve contratar algum jogador depois de desinchar a posição. O Vasco tem vários jogadores ali, né? O Moura, Tietê, o Maxime, o JP que voltou, o Matheus Carvalho tá machucado, né? O Jair também. Mas assim, família, eu concordo, tá? Que o Vasco tem que buscar uma questão financeira. Deixa eu só pontuar essa aqui do Atenção Vascaínos, ó. A expectativa é que o Vasco contrate mais 2 jogadores nesta janela. É claro, né, que a gente acha, tenho certeza que é pouco, né? Porque eu gostaria que o Vasco contratasse mais um ponta de velocidade, porque só tem o Andrés Gomes, né? Gostaria de, assim, em alguns momentos eu acho interessante você ter o Andrés Gomes e ter, né, facão, velocidade nas 2 pontas. O Vasco não tem essa possibilidade. Um atacante de mobilidade, um centroavante, sim, interessante. Um 8, o Vasco precisa muito, né, de um camisa 8, um cara com essa saúde que a gente tanto pede para jogar ali no setor de meio campo com uma boa técnica, né, porque hoje você tem o Maxime pode fazer ali, sei, o Thiago Mendes, que é o nosso titular, o Jair, quando voltar, você observa que é o mesmo perfil, Jair e Thiago Mendes, boa capacidade técnica, dificuldade física. Então o Vasco, né, acho que poderia pensar em colocar esse jogador, né, com essa boa capacidade física ali como opção pro Diniz. Até surgiu, né, esse papo aí do camisa 8, o Atenção Vascaínos, o Léo falando que seria um jogador mais de meio armador, para jogar de meio armador, mas, né, a gente não tem nada novo nesse sentido, né, família vascaína. Mas é isso, vamos aguardar e torcer para que o Vasco possa, né, reforçar esse elenco aí, porque 2026 promete. Fui!